Boa noite. Boa noite, Maria Nilza, Miguel, José Alexandre, Jandira. A gente está vendo as perguntas, sim. Edgar. Talvez tenha um pouquinho de delay, alguns segundos, menos de um minutinho. Então, bom, a pergunta chega e a gente demora um pouquinho para né? responder. O que você acha? Vamos começar? Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo tempo de vocês em estar aqui. E a gente está muito feliz de saber que, bom, a saúde está sendo priorizada, né? Isso é muito animador, especialmente considerando o momento que a gente está vivendo, tá bom? Então, a ideia dessa aula, né, como se fosse uma daquelas palestras, né, que a gente dá lá embaixo, para a gente poder falar um pouco sobre a saúde, né, e como lidar com essa fase que a gente está vivendo, desafiante, né? Todo mundo sai da rotina e tem ansiedade e medos, né, acontecendo, tá bom? Então, é legal que o grupo não é tão grande, então dá para interagir bastante, e a gente pode responder as perguntas também, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar contando para vocês o contexto que a gente está, né? E que, basicamente, como raça humana, a gente nunca teve tão bem como está hoje, né? Se a gente olhar de uma forma geral, né, a gente nunca teve tanta comida disponível para tanta gente no mundo como tem hoje. Claro que existem áreas e zonas onde tem escassez de alimento, mas, de forma geral, nunca teve tanta gente vivendo bem, né, com acesso a comida, a coisas, né? Quer dizer, tudo está ao nosso alcance. As facilidades que tem hoje em dia não se comparam com a vida que a gente tinha, né, como raça humana 50 ou 100 anos atrás, né? A gente tem hoje muito mais conforto e muito mais facilidade, né? E agora, apesar disso, né, nunca se viu um número tão grande de gente doente, né? Quer dizer, de gente com vários tipos de sintomas, né, de doenças. A gente sabe que hoje até diabetes é praticamente uma epidemia. Não se ouvia falar sobre diabetes infantil alguns anos atrás, né? Sobrepeso, enfim, hipertensão, doenças do coração, estresse. Tem muita coisa, né, que esse estilo de vida moderno tem causado, né? É um preço alto que a gente paga por essa vida moderna que a gente leva. E a gente vai falar um pouco sobre esse contexto, né, para entender o que aconteceu, por que a gente está passando por isso, né? E é muito fácil entender o que está acontecendo, porque se a gente pensar na raça humana, né, de novo, o ser humano, né, o Homo sapiens, ele apareceu mais ou menos uns 200 mil anos atrás. Com 200 mil anos, ele surgiu e foi evoluindo para chegar onde a gente está hoje, né? Quer dizer, e a maior parte desse tempo, primeiro era coletor e caçador, quer dizer, vivia migrando de um lugar para outro atrás de comida e caçando. Depois, só 10 mil anos atrás, ele virou agricultor. E mesmo assim, 10 mil anos atrás, que ele deixou de ficar viajando e coletando e caçando, mas ele ficava trabalhando no campo. Depois teve todo, né, assim, isso eu estou falando da pré-história. Daí chegou a época de Cristo, até 2 mil anos atrás, que é uma história que a gente conhece mais recentemente, vamos dizer. E desses 2 mil anos, que a gente tem bastante noção, a gente sabe que 1.900 anos, o homem continuou tendo uma vida com bastante movimento, com escassez de comida, que tinha uma restrição calórica. Ele comia o que ele plantava ou o que ele conseguia trocar, né, com os vizinhos ou comprar ali quando surgiu, né, dinheiro, essas coisas. Então, por praticamente toda a nossa existência, mais de 200 mil anos, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso sistema de viver era de uma forma. E daí veio a Revolução Industrial, né, no começo do século passado, que começou a mudar as coisas, né, com a indústria, né, automotiva e de eletrodomésticos e tal, mas realmente só na época da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, que os produtos industrializados chegaram ao alcance de todo mundo. E daí a gente tinha acesso a tudo, né, quer dizer, em geral a gente tem acesso a muito comida, né, de novo, bastante produto industrializado, e a gente foi ficando cada vez mais com atividades sedentárias. A norma hoje é ficar sentado ou deitado. Existe até aplicativo hoje que ajuda a gente a calcular quanto tempo a gente ficou de pé, né? Que é curioso, né, ver isso, né? Então, essa mudança toda, ela está causando, que foi muito rápida, né, num período de tempo muito curto, causou um impacto,
no nosso sistema, né? No nosso corpo e na nossa mente, na forma de a gente processar tudo que está acontecendo. Eu gosto de brincar falando o seguinte: o ser humano, de uma forma geral, ou os animais, né, os mamíferos, de uma forma geral, eles estão preocupados em sobreviver. Então, o problema que eles têm é um só, é ter comida. Se eles têm comida, a vida deles é uma beleza, né? Qualquer mamífero, qualquer gato, cachorro, qualquer animal, se ele está com a barriga cheia, ele está sossegado. O homem é curioso, né? O homem, enquanto ele não tem comida, ele tem um problema, é um problema grande, ele tem que sobreviver, né? O homem tem que sobreviver, então ele tem um problema. A hora que o homem, né, o ser humano, o Homo sapiens, está com a barriga cheia, aí ele passa a ter 1 milhão de problemas. Aí nada está bom, aí tem comparações, tem julgamentos, a gente está sempre naquela correria atrás das coisas, com muita ansiedade, pensando no que não conseguiu, pensando nos desafios que tem pela frente, aí fica uma bagunça a vida. Então, esse é o contexto que a gente vive hoje, né? E as mudanças acontecem muito rápido, a gente tem visto isso dia a dia, e trabalhando com isso, né, a Luciana, minha mulher e eu, a gente não só resolveu fazer uma mudança na nossa vida, muitos anos atrás, mas também a gente ajuda as pessoas a implementarem uma metodologia que a gente desenvolveu. A gente hoje tem uma mentoria onde a gente ajuda, é uma mentoria em grupo, mas a gente dá atenção individual para as pessoas, elas adotarem um estilo de vida que é bom para elas, mas também que vai gerar uma longevidade saudável, né? Porque a gente tem vivido mais. A questão é com que qualidade de vida a gente vai estar chegando numa idade mais avançada. Então a gente vai falar sobre o que a gente entende que são as coisas fundamentais para ter uma vida saudável, né, e de qualidade. Né, Lu? Sim. Bom, então, boa noite. Eu sou a doutora Luciana Sampaio, sou médica já há mais de 20 anos. Eu trabalho com medicina funcional integrativa, que nada mais é do que a gente vai em busca da causa raiz da doença, não fica só mascarando sintomas, e a gente trata o paciente como um todo, corpo, mente e alma. Então, minha especialidade, eu venho da gastroenterologia, então estudo muito a digestão, o intestino, mas a visão de hoje é que o corpo é um todo, e está muito ligado com a mente e com a alma. E estudando muito o trato gastrointestinal e a microbiota, que são esses bichinhos que moram dentro do trato gastrointestinal. A gente tem na pele, no pulmão, tem bichinhos em todos os lugares. Eu costumo dizer que a gente é muito mais bactéria do que célula. A gente tem quase 10 vezes mais, dependendo do lugar do corpo, tem mais bactérias do que células no corpo. A gente é só 10% humanos. Então, qual a importância disso tudo? Esses bichinhos, eles são como os operários de uma fábrica, que é o nosso corpo. Então, eles são responsáveis por construir tudo, desde nossos hormônios, nossos neurotransmissores cerebrais, que comandam nossos sentimentos, nossos pensamentos. Por exemplo, se você tem baixa de serotonina, você pode estar mais triste. Se você tem muita dopamina, você pode estar mais agressivo. Se falta GABA, você não tem um freio. Então, tem várias coisas que a microbiota é responsável. Então, além disso, nossa imunidade, ela tem mais de 80% de células imunológicas no trato gastrointestinal. E elas são responsáveis tanto por nos proteger de invasores externos, quanto de modular algumas questões internas. Então, processos autoimunes, doenças autoimunes também podem estar relacionadas com essa microbiota. Como Hipócrates já dizia, todas as doenças começam no intestino, e é por causa dessa microbiota. Então, imagina eles como os operários chão de fábrica. Dependendo do que a gente escolhe para a nossa vida, e aí nós vamos falar hoje de 4 pilares que vão sustentar essa microbiota e, por consequência, a nossa saúde. Dependendo das nossas escolhas, a gente desequilibra esses bichinhos. É como se a gente estivesse contratando
as pessoas, os funcionários errados. Imagina que você tem uma fábrica e está faltando um funcionário que vai fazer um determinado processo na fábrica, mas você contrata comendo e agindo, com escolhas, que a gente vai falar dos 4 pilares, você desequilibra esses 4 pilares, você vai estar escolhendo o funcionário errado. É como se você contratasse um empacotador, vários empacotadores, mas você já tem uma equipe montada de empacotadores, você não tem o cara que vai aparafusar. Então, imagina como que vai ser. A sua folha de pagamento cresce, você tem que pagar e o material não está chegando para o funcionário que você contratou. No corpo é assim, a gente precisa de matéria-prima, que é a nossa comida, para chegar para essa microbiota e ela sim vai nos ajudar a absorver o que a gente precisa para produzir nossos hormônios, nossos neurotransmissores, todos os fatores imunológicos, para a gente ter uma imunidade mais forte, não ficar doente, e para a gente conseguir, então, todas as funções do corpo. Então, isso é a importância de cuidar dessa microbiota e desses 4 pilares da saúde. Então, o primeiro pilar é uma alimentação saudável. Então, o que a gente tem que fazer? É muito mais simples do que a gente imagina. O ideal é a gente desembalar menos e descascar mais. Então, a gente vai comer comida de verdade. Tem vários nutrientes que são importantes, então, mas você não precisa ser um PhD para comer bem. Faz um prato bem colorido, e a gente, na mentoria, a gente ajuda você a identificar como fazer para que todos os nutrientes que você precisa para construir uma imunidade boa, para ter proteína suficiente para construir hormônios e tudo que a gente falou que o teu corpo precisa, com a alimentação. Então, a alimentação é muito importante. E que mais? A gente precisa respeitar também a gente precisa respeitar a nossa digestão. Então, eu costumo dizer que o mais legal, além de fazer esse prato colorido, é a gente escolher não só a qualidade do alimento, mas a quantidade do alimento. A gente precisa comer menos. Então, a gente não precisa de tanta comida. O ideal é a gente dar um descanso, dar uma pausa para o nosso corpo. Cada vez que a gente se alimenta, a gente gasta muita energia para digerir. Então, a gente precisa escolher os melhores alimentos, dependendo também das circunstâncias que a gente está vivendo. Se a gente faz muito esporte, se a gente está passando por um momento mais estressante, dependendo do horário do dia. Então, isso tudo a gente explica na nossa mentoria. Então, não é só o que comer, quando comer, quanto comer, como comer. Então, tem um monte de dica legal e super valiosa. A gente precisa respeitar essa digestão. Então, desde a hora que a gente vai sentar para comer, é importante a gente avisar o corpo que vai chegar a comida. Então, pode ser com uma pausa, com uma respiração antes da alimentação, com uma oração, com um agradecimento. Cada um faz o que quiser, mas você tem que sentar e fazer essa pausa e trazer o seu corpo para essa presença. Então, quando você está presente, você melhora muito a sua digestão. Você melhora a produção das enzimas digestivas. Então, uma breve meditação antes, aí o Paulo vai falar que acabam que esses pilares, eles se interrelacionam, né? Então, o pilar que o Paulo vai falar daqui a pouco, ele está relacionado com uma melhora do aproveitamento da sua alimentação. Então, isso é outra coisa que a gente precisa pensar. Além de, na hora de comer, estar muito presente, mastigar bem esse alimento. Então, quantas vezes você tem que mastigar? Não é tão difícil assim. Você vai mastigar até esse alimento virar uma pastinha, para que o alimento caia e seja mais fácil de ser digerido pelas enzimas. Então, toda uma aula de digestão
a gente dá também na mentoria maior. A gente gosta de falar que você tem que beber a comida e mastigar a bebida. É verdade. Então, quer dizer, tem que estar muito líquido. É isso que ela está falando, de estar presente e percebendo o que está acontecendo, o que você está pondo na boca. Né? E escolher também quando que vai ser colocado, que tipo de alimento, o que vem antes, utilização de temperos, porque muitos temperos podem estar ajudando na sua, dependendo é muito individual, por isso que a gente consegue, como a gente não faz essa mentoria para muita gente de uma vez, a gente acaba conseguindo fazer algo mais individualizado, dependendo dos sintomas, dependendo do estilo de vida da pessoa, dependendo das necessidades. Tem alguns temperos que ajudam a aumentar o metabolismo, ajudam na digestão, ajudam a diminuir alguns sintomas. Então, é muito legal brincar com a alimentação dessa forma, né? E uma coisa muito importante também é fazer os passos para você restaurar esse intestino e essa microbiota, porque aí o aproveitamento da sua alimentação vai ser muito melhor. Então, às vezes, não é só tudo isso que eu falei de alimentação. Se você tem um intestino com uma disbiose, que é um desequilíbrio desses bichinhos que eu expliquei que são responsáveis por nossa saúde, eles podem estar causando uma permeabilidade intestinal mais aumentada, então as células do seu intestino deveriam estar muito justinhas para fazer uma proteção, porque isso é uma barreira de entrada do que vem de fora do nosso corpo, quando a gente come, vem coisas externas, para o interno, né, para o meio interno do nosso corpo, é uma super barreira de proteção. Então a gente precisa restaurar essa permeabilidade do intestino, a gente precisa. Isso se faz com a alimentação e com os outros pilares, tá? Todos os pilares que a gente vai falar, os 4, eles são interligados. Então, a gente vai restaurar essa barreira, a gente vai restaurar o muco protetor do intestino, a gente regula a produção das enzimas digestivas todas, que vão ajudar na sua digestão, e a gente regula essa população de micro-organismos, ou seja, você não pode ter funcionário a mais do que não deveria, por exemplo, um aumento da população de fungos, isso pode dar várias outras doenças. Essa população ela tem que estar em equilíbrio. E com a alimentação a gente pode fazer muita coisa legal, mas não é só alimentação, né? A alimentação é só um pilar. E imagina uma mesa com 4 pés. Você não consegue ter uma mesa equilibrando a tua saúde e a tua microbiota com um pé só. Então, é muito importante dar atenção aos 4 pés. Então, a alimentação é só um deles. Eu costumo falar que a gente come umas 3 vezes por dia, mas a gente pensa e sente 24 horas por dia. Então, tem outras coisas aí. Um fator que altera muito a microbiota e a saúde é o sedentarismo. Então, eu queria que o Paulo falasse um pouquinho sobre o nosso segundo pilar, então, que é... Acho que a gente podia ficar falando horas sobre alimentação, também porque a gente entende que cada indivíduo, cada um de nós é um indivíduo, e nesse sentido a gente processa e absorve os nutrientes de forma diferente, né? Mas, em linhas gerais, acho que tem que seguir essas orientações básicas, que, não, como a Lu falou, não é uma ciência não precisa ser um PhD, precisa comer comidas naturais, que você sabe identificar o que é. Olhar rótulo também é muito simples, se for ver. Se tem alguma coisa no rótulo que você não sabe o que é, já é um alerta, né? Então, prestar atenção nessas coisas. E também, quer dizer, desempacotar menos e descascar mais, né? E agora o nosso segundo pilar, que é pôr o corpo em movimento, porque o sedentarismo é um super fator prejudicial para a microbiota. Esportes é outra coisa, que fazer atividade física é outra coisa que a gente cansa de ouvir, né, falar. Nem vou me estender muito nisso. Eu imagino que todo mundo saiba, né, que é importante fazer. Mas muitas pessoas perguntam o quão importante é e o quanto fazer, né, o que fazer, o que não fazer. Então, acho que, de forma geral, a gente tem que considerar o seguinte, né? Como eu falei no começo, a gente passou, como Homo sapiens, quase 200 mil anos evoluindo com um estilo de vida que a gente dependia de estar se movendo e ter um certo condicionamento físico.
né? E, de repente, nesses últimos 100 anos, mais ou menos, o nosso estilo de vida mudou completamente e, muito rapidamente, o Homo sapiens deixou de fazer as atividades que ele fazia regularmente. É engraçado pensar que 150 ou 200 anos atrás, falar em academia, por uma pessoa que tivesse vivo 200 anos atrás, não ia entender por que o homem vai para uma academia, né? Porque não tinha sentido nenhum isso. Mas hoje, isso é essencial para a gente continuar com uma vida, continuar operando uma vida de uma forma normal, né? E o que é recomendado? Então, primeiro que depende muito de pessoa para pessoa, e é legal cada um de nós perceber o quanto de atividade física a gente precisa fazer e adequar. De várias coisas podem ser consideradas atividade física. E tem uma diferença entre atividade física e exercício físico, né? Então, primeiro que a gente tem que estar em movimento. Então, é bom ter atividade física. Precisa estar se mexendo. E atividade física é desde arrumar a casa, aqui é jardinagem, levar o cachorro para passear, coisas assim, rotineiras, né, do dia a dia, né? E é importante a gente até, por exemplo, parar o carro em um lugar mais longe, até quando for no supermercado não parar na porta, sempre buscar uma oportunidade para estar se mexendo, estar andando, usar escadas, sair do apartamento, né? No nosso caso, descer aqui, a gente é afortunado, né? Tem sorte de estar morando num condomínio que tem muito espaço verde, isso é fundamental, e é realmente aproveitar isso, né? Aproveitar o sol verde e se mexer, tá? Então isso é essencial. Agora, exercício físico também é importante. E nesse sentido, tem 4 tipos de exercícios que é legal considerar. Um é o alongamento, né? A gente fazer alongamento porque a gente acaba atrofiando e tendo encurtamento, né, de músculos e de ligamentos se a gente não alongar, né, tendões. Alongamento e mobilidade, né? O alongamento é estático, é aquele que você fica numa posição de um tempo, por exemplo, fica nessa posição um tempão, né, pelo menos uns 30 segundos, 1 minuto parado. E a mobilidade é fazer esses movimentos, mas se mexendo. Então, né, não é um exercício de suar, de cansar, mas é de ficar esticando os músculos, esticando, né, os tendões e tal. Bom, isso é essencial. Mobilidade e alongamento. Outro exercício que é essencial é o cardiovascular, né? E isso a gente pode fazer muito facilmente aqui. Basta sair para caminhar numa velocidade rápida. E aí, eu vou aproveitar para falar sobre a intensidade, né, do exercício que a gente tem que fazer. É muito pessoal. Cada um vai fazer um exercício de intensidade que tira a gente da zona de conforto. Isso quer dizer o quê? Meu coração precisa estar batendo mais rápido. Eu tenho dificuldade de cantar, por exemplo, né, durante esse exercício cardiovascular, eu não vou sair cantando, e eu vou conseguir falar frases curtas, porque eu vou estar ofegante, a um certo ponto que eu não... Então, é sair dessa zona de conforto. E vou estar aumentando a temperatura do meu corpo. Então, cada um percebe o quanto é o suficiente, o quanto é né, que ela precisa de esforço para fazer o cardiovascular. É basicamente tirar o coração, né, tirar o corpo, o coração, o movimento da zona de conforto. Tá? E por último é exercício de força, né, que no caso seria musculação, carregar um peso. E aí até carregar saquinho no supermercado, assim, qualquer coisa que for por um esforço extra na musculatura é bom, mas a gente também tem uma academia aqui embaixo, né, que basta descer e fazer uma aulinha de musculação, e não precisa se matar, né, principalmente para quem está começando, né, tem que respeitar a idade, né, as limitações de saúde, limitações articulares, respeitar muito a individualidade de cada um, né, para quem está começando. Então, quer dizer, é essencial. Então, alongamento, flexibilidade, né, mobilidade, exercício de força e cardiovascular. É isso. Agora, quanto que é necessário fazer? De novo. O pessoal esquece a mobilidade articular, e acho que é interessante falar, porque você, se não está com articulação, imagina, de tornozelo boa, na hora de fazer um agachamento, você sobrecarrega a lombar. E aí você começa a ficar com problemas e dores
e até patologias, né, nessas articulações, e aí você acaba parando de fazer esporte por causa disso. Então é importante, né? Então, a gente pode falar um pouco assim, o que acontece quando não faz exercício físico? Em geral, as coisas mais óbvias é o sobrepeso. Né? Sobrepeso, o metabolismo diminui, e principalmente conforme a gente vai avançando na idade, ele já tende a diminuir. A gente perde massa muscular, perde a óssea, então perde a densidade óssea. Então essas são as coisas mais evidentes. Isso mexe muito no metabolismo hormonal. Então, quanto mais músculo você tem, os hormônios eles são metabolizados de acordo com a quantidade de músculo que você tem. Então, isso que é interessante também treinar os músculos grandes. Para os homens que não gostam muito de treinar perna, músculo, né? Treinar perna é muito importante. Você vai aumentar a vida útil hormonal. E também tem aquelas outras coisas que não são tão óbvias. Quer dizer, quem não faz tem um sistema imunológico mais fraco, né? Quer dizer, para fazer atividade física também fortifica o sistema imunológico. Ela melhora a qualidade do sono, né? Assim, então, muda o humor, né? Mesmo porque se a gente está muito cansado, a gente para de dar atenção a algumas coisas, mas ela ajuda a gente a trabalhar essa questão mental, né? Ela ajuda a gente a ter uma disciplina. Então, são várias coisas que quem não faz acaba perdendo, né? Com o tempo. Então, essas coisas. Agora, tem muita gente que tem dificuldade de começar a fazer um esporte ou tornar isso uma rotina, né? E aí cada um inventa uma razão para não começar. Tal. Em geral é tempo, né? Eu sempre falo que tempo é uma questão do que você prioriza, né? Cuidar da sua saúde depende de como você prioriza a sua vida. A gente sempre sabe a prioridade das pessoas pelo que elas escolhem fazer, né? Então, eu vou muito para essa linha de que todos esses pilares que a gente fala, né, se alimentar bem e fazer uma atividade física agora, eles deviam estar encaixados em alguma forma de prioridade na vida de cada um. Né? Sempre dá para fazer alguma coisa para sair da zona de conforto e se exercitar. Tá? Acho que quanto tempo a gente faz? Né? O que é o ideal? Qualquer coisa que fizer é melhor do que nada. A gente sempre parte desse princípio. Né? Com a alimentação também a gente fala muito disso. Claro que tem um espectro do que é melhor e do que é pior, né? De alimentos melhores e piores e tal. E a gente sempre está tentando ir para o lado ótimo do espectro e a alimentação perfeita. Mas a gente entende que tem assim, circunstâncias e tal. E movimento e ginástica é a mesma coisa. Quer dizer, alguma coisa é melhor do que nada. Começa a ficar muito bom, a gente começa a sentir muito bem, sentir efeitos na nossa saúde, se a gente faz pelo menos meia hora de alguma atividade física por dia. Não é 3 vezes por semana, não é 2, é todo dia. A gente tem que se mexer todo dia. E mesmo que for essa meia hora dividida em 2 sessões de 15 minutos, de novo já é melhor do que nada. Né? Mas é importante a gente estar incluindo na nossa rotina diária, todos os dias, alguma dessas alongamento, flexibilidade, mobilidade, alongamento, mobilidade, exercício de força e cardio. Né? E pode fazer mais um desses por dia se tiver tempo, fazer um por dia vai alternando, mas é importante ter isso na nossa rotina. E claro que é muito pessoal e tem que tomar cuidado com o exagero, né? Porque a gente também tem o outro lado disso, que é a pessoa que está fazendo de forma exagerada e acaba sobrecarregando, né, as articulações, a tensão. É tudo gradual. Né? Uma das razões que as pessoas têm dificuldade para começar é que elas começam muito animadas e começam a por peso e demandar muito rápido, muito delas mesmas, e acabam se lesando e daí elas param. E daí fica nesse começa a parar, começa a parar. Então, legal ter, para quem não conhece, para quem não sabe como fazer, não sabe como começar, ter uma orientação de alguém que possa ajudar a ir gradualmente incluindo isso numa rotina. Né? Mas isso é fundamental. Então, existe um ciclo desse negócio de ter o hábito ou não de fazer a ginástica, que é o seguinte: se a gente não faz nenhuma atividade física, não desce nunca para academia, não vai nadar nem nada, a gente acaba ficando inseguro, né? Acaba tendo uma baixa autoestima, fica com vergonha de começar, tal, e daí você acaba fazendo até menos atividade de fazer.
e quando você faz menos atividade, você começa a surgir sintomas, né, mostrando que você não está fazendo, seu condicionamento abaixa, começa a ter sobrepeso, e daí esses sintomas fazem com que você fique nesse ciclo. Então fica mais inseguro, não começa. Então tem que quebrar o ciclo, tem que começar a fazer e entrar numa rotina. E muito rápido o ciclo muda. Ele muda para começa a atividade física, né? Você começa a ganhar mais segurança, começa a ter mais conhecimento, arranja um parceiro, uma turma que faz isso, daí você vai fazer mais atividade física, você vai perceber que seu condicionamento começa a melhorar, você vai ter sintomas positivos e você vai fazer mais. Então é uma questão de começar devagar e ser consistente. Essa é outra coisa, a consistência disso. Né? E tem impacto direto nos outros pilares. Então, quando você está fazendo exercício, você fica mais confiante, você consegue se alimentar melhor, você consegue prestar atenção nos outros pilares, isso acaba gerenciando o estresse, que é o último pilar que a gente deixa por último, porque é o mais legal, é o que tem mais coisa realmente para trabalhar, né? E aqui no condomínio, quer dizer, a gente tem a academia lá embaixo, tem a piscina, tem as aulas, né, que são dadas, de yoga e de outras coisas. Então, oportunidade a gente tem muita e é importante aproveitar isso. Né? Sim, esse condomínio é maravilhoso. Né? Você pode ter, se possível, um personal que vai te direcionar, se não, vai fazendo, sempre tem alguém lá para direcionar e para olhar se você não está, para quem está começando, se você não está fazendo algum movimento que pode estar te lesando, isso é bem legal. Vamos falar do outro pilar, que esse também é importante? Sim, um dos pilares, então, é deixar o teu corpo limpinho para que todas as funções aconteçam da melhor forma. Então, é o mecanismo de detoxificação. Eu sempre gosto de fazer uma analogia. Imagina que o seu corpo é como um barril, tá? E tem aquela torneirinha do barril. Aí tá entrando um monte de sujeirinha, que entra poluição, entra coisas junto com a alimentação que não necessariamente é alimentação, como agrotóxicos, corantes, estabilizantes, um monte de coisa junto, conservantes, né, junto com a comida, entra eletromagnetismo, a gente está o tempo inteiro com o celular, com o computador, a poluição ambiental sonora, entra coisas que vêm junto com a comida, mas que não são aditivos, que, por exemplo, dependendo de como você prepara esse alimento, às vezes você prepara com uma coisa de plástico, aquilo solta uma substância que pode estar sendo nociva para o seu sistema endócrino, para a sua produção hormonal. Então, tem vários macetinhos que a gente ajuda também a fazer com que entre menos sujeirinha para o teu corpo, tá? O sistema de detoxificação do teu corpo também tem que estar... Imagina, se entrou muita coisa e a gente nasce com um sistema intrínseco de limpeza, que é desde respiração, da pele, com suor, xixi, cocô, e a drenagem linfática, que vai levar mesmo tudo que está de sujeirinha nos nossos linfonodos embora e vai pelo xixi. Então, esse mecanismo ele tem que estar super bom, mas dá para melhorar. Então, tem alguns chás, tem vários fitoquímicos, tem várias coisas de alimentação mesmo, de temperos, e tem algumas coisas também de homotoxicologia, que são algumas medicações homotoxicológicas que ajudam a eliminar essas impurezas. Então, nesse pilar, o que a gente vai querer fazer é te ajudar a colocar menos sujeirinha no corpo e ajudar o teu corpo a se limpar mais efetivamente. E aí você vai ter um balanço positivo, né? Você não quer adoecer. Então, a gente adoece quando entra mais coisa que o teu corpo dá conta de se limpar. Então, uma das coisas que eu gosto sempre também de apertar muito nessa tecla, que é uma sujeirinha que eu vejo muito frequentemente, é o uso indiscriminado de medicamentos. Medicamento entra nesse pilar. Então, o excesso, tá? Não estou falando que você tem que tirar tudo que é medicamento. Às vezes não tem jeito e você precisa tomar ele. Mas tem muita gente tomando anti-inflamatório desnecessariamente, porque se a gente mexer nesses pilares todos, as dores diminuem muito. Você não vai mais ficar doente, então não vai precisar tomar antibiótico. Então, os medicamentos que mais alteram a microbiota, antibiótico, anti-inflamatório,
omeprazol, os prazóis da vida, tá? Qualquer, chama inibidor da bomba de prótons. Então, são aqueles remedinhos que você toma para proteger o estômago, porque você está tomando um anti-inflamatório. Então, ou porque você tem um refluxo, ou porque você tem um pouco de queimação, dor no estômago e está tomando um remédio para diminuir essa acidez. Agora, imagina, se você tem um aquário e muda o pH desse aquário, seus peixinhos morrem, né? Imagina quando você muda o pH, porque esse remédio ele vai mudar o pH do seu trato gastrointestinal, é para mudar o pH do estômago. Então, o que acontece com a microbiota, que é responsável pela nossa saúde? Vai mudar completamente. Então, vamos prestar muita atenção se realmente a gente precisa desse remédio. Outro remédio que é extremamente utilizado cada vez em pessoas mais jovens, em meninas mais jovens, são pílula anticoncepcional, que também diretamente afeta a microbiota. Antidepressivo, olha, são vários remédios que afetam tanto a microbiota quanto o andamento desse trato gastrointestinal, que a gente chama de motilidade, é o quanto ele se mexe para levar o bolo alimentar e depois o bolo fecal, né, da boca até o ânus e a gente conseguir evacuar. Muitas vezes eu vejo pacientes constipados, que é ressecados, estão tomando um antidepressivo que tem esse efeito colateral. A gente mexe nos 4 pilares, a pessoa vai se sentindo melhor, então junto com o médico, com o psiquiatra, a gente vai percebendo que a necessidade desse antidepressivo vai diminuindo, a gente vai desmamando esse remédio e a pessoa consegue ficar super bem sem medicação, porque lembra dos neurotransmissores da serotonina? A gente acaba mexendo nisso também. Então, o João está perguntando aqui, ó, esse é o pilar que cuida da inflamação? Isso é legal, João. Muito legal essa pergunta, porque os 4 pilares estão cuidando da inflamação. Por quê? A inflamação vem de um desequilíbrio da microbiota e vem dessa permeabilidade intestinal que está alterada. Então, substâncias que não deveriam estar passando por essa barreira do intestino, elas acabam entrando no nosso sistema e o nosso sistema encara isso como um sinal de alarme. E aí vem um monte de fatores inflamatórios. Quando há tanto permeabilidade intestinal aumentada, quanto desequilíbrio dos bichinhos que moram dentro do nosso intestino, imediatamente a gente desencadeia um processo inflamatório. E ele é uma inflamação que às vezes a gente não percebe. É uma microinflamação, que é a origem de todas as doenças crônicas degenerativas. Então, desde o diabetes pode estar sendo causado por uma microinflamação, um infarto, problemas cardíacos, doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes. E aí vai depender, claro, que da sua genética. Então, se você nasceu com uma predisposição para ter artrite reumatoide, você desencadeia, através da alteração desses 4 pilares, que vão modificar a tua microbiota e a tua barreira intestinal, e aí você adoece com uma doença autoimune da articulação, mas pode ser lúpus, pode ser uma fibromialgia. Então, todas as doenças crônicas, todas têm origem do desequilíbrio e desses 4 pilares, desequilibrando a microbiota. Por isso que a gente fala que todas as doenças começam no intestino. E a causa é essa microinflamação. A gente fala o seguinte, o nosso corpo, né? Primeiro assim, a gente já ouviu falar que o nosso corpo ele é feito pelo que a gente come. Não é bem assim. O nosso corpo ele é feito pelo que a gente consegue absorver do que a gente come. Pelo que a gente consegue metabolizar do que a gente conseguiu absorver do que a gente comeu. Ou seja, tem isso também. Ter todo o processo funcionando. Né? Por isso que é importante a detoxificação. Além de fazer as boas escolhas de alimentação, seu corpo tem que estar preparado para absorver aquilo. E muitas vezes, conforme o hábito alimentar da pessoa, leva um tempo para isso acontecer. Né? Então, a outra coisa que a gente fala é que o corpo ele fica dando sinais para a gente. O tempo inteiro o corpo dá sinais se a gente começar a prestar atenção. Que são os sintomas, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que acontece muitas vezes é que a gente não dá atenção para esse sinal. E a gente, por exemplo, uma dor de cabeça não é um sinal do seu corpo de que está faltando aspirina.
Ou anti-inflamatório. O anti-inflamatório. Não é esse o sinal. Ou a dor no estômago, a queimação, não é sinal de que está faltando um inibidor de bomba, né? Um prazol da vida. Não é esse o sinal. Mas a gente tem o hábito de ir lá tomar um remédio, que a Luciana já falou que isso já causa um distúrbio, mas ele ainda mascara o sintoma. Então o corpo agora vai buscar uma outra forma de mostrar esse sintoma, né? E essas são as microinflamações que vão acontecendo, né? Quais são os pequenos sintomas de uma inflamação? Então, pode ser desde dores pelo corpo, ou qualquer doença crônica, tá? Em qualquer órgão. Então, a microinflamação, às vezes, você não percebe. Você vai ver um cansaço, você está perdendo, sabe, acorda mais cansado, às vezes depois do almoço sente um cansaço. Comida não foi feita para roubar a sua energia, ela foi feita para dar energia. Se você está cansado depois do almoço, sim, um pouquinho até, né, tem uma maré alcalina pós-prandial e te dá mas o ideal é que você coma e tenha mais energia. A comida foi feita para te dar energia, e não para roubar. A gente dá muita atenção nesse ponto, porque a gente vê com muita facilidade pessoas inflamadas. A gente consegue olhar para ela e ver sinais disso. Aqui também obesidade, sobrepeso, muitas vezes é a pele. Edema também. A gente vê tudo que gera um estresse oxidativo. Né? Então, a pessoa envelhece mais rápido. Um sinal que quase ninguém... Então, na nossa mentoria, a gente tem um symptom tracker, que é um rastreamento desses sinais e sintomas. Porque, às vezes, você não se dá conta de que aquilo é um sintoma. Então, edema. O que é edema? É inchaço. Então, às vezes, sabe quando a meia começa a marcar mais na perna? Ou você acorda, o travesseiro está muito marcado. Não é todo dia que e demora, o travesseiro... Não é todo dia que você acorda e o olho está inchado. O ideal é que não, que você não tenha olheira, que o teu sono seja reparador, que de manhã você acorde desinchado. E, às vezes, isso não acontece. Então... para quem não tem nenhuma doença crônica, renal, nem hepática, e você observa esses edemas no corpo, a roupa marcando mais, isso é um sinal de que existe uma microinflamação no teu corpo. E tem, assim, esses são muitos sintomas físicos, mas também tem sintomas mentais disso, né? Que é uma distração, aquele esquecimento, aquela parada, você está para falar alguma coisa e não vem a palavra, não vem, falta memória. De foco. Humor, quer dizer, o humor é todo regulado por isso, né? Então é por isso que a gente dá muita importância para essa questão de inflamação. Obrigado por ter levantado isso. E na nossa mentoria a gente explora isso mais a fundo. E é legal ver que com pequenas mudanças nos nossos hábitos, isso causa uma mudança enorme na qualidade de vida, né? Em geral, muita gente até deixa de tomar medicamentos com o tempo, né? Porque ela vai percebendo que não está mais precisando. Ela passa a dormir melhor sem tomar ansiolítico, sabe? E é muito rápido. É muito interessante ver que na mentoria, às vezes, em um mês, o paciente há 50 anos tomando ansiolítico só conseguia dormir assim e parou de tomar ansiolítico e começou a dormir super bem, entendeu? Mas aí a gente precisa da ajuda, né? Que é praticar os 4 pilares. Né? Vamos para o último? Vamos, sim, então. Todos eles são interligados e o pilar que eu acredito que seja essencial, porque sem ele, às vezes, a gente não tem permissão para fazer os outros. Então, você quer ir na academia, você quer comer bem, você quer ter esses hábitos, mas algo te sabota, né? Então, às vezes, pode estar vindo desse pilar, que é o pilar do equilíbrio emocional. Então, como que a gente gerencia o estresse? O Paulo, que é expert nisso, só para falar antes de começar, alguém está perguntando sobre probióticos. O Edgar. Isso também é uma pergunta legal, muito Edgar. boa. A gente entra, esses assuntos a gente entra mais a fundo neles, mas na mentoria, como dá para falar aqui, acho que é legal falar sobre muito legal, porque probiótico não é tudo, nem é a primeira escolha, tá? Como eu falei, o problema desse desequilíbrio, ele não vem só da quantidade, né, não vem só de uma falta de alguma bactéria boa que você tenha que introduzir. Primeiro passo é reparar essa mucosa.
é regular toda a secreção enzimática. Então, tem os passos a serem tomados, né? Tirar todos os alimentos inflamatórios. Tem os mais para todo mundo e tem os mais individuais. E aí, com esses rastreio dos sintomas que a gente tem na mentoria, a gente acaba podendo ajudar muito personalizadamente qual é o alimento mais inflamatório para você. Então, a gente costuma tirar os 5 alimentos mais inflamatórios. Esse é o primeiro passo, você tira o agressor, aí você repara a mucosa do intestino, e tem muita coisa legal, às vezes coisas caseiras que dá para você fazer na sua cozinha, que vão reparar essa mucosa. Aí a gente ajuda a repor as enzimas que vão fazer com que não sobre comida no intestino grosso, que é onde não deveria ter a comida menos digerida, e aí essas bactérias vão fazer a festa e cria-se um desequilíbrio ainda maior, que é essa desbiose maior, que é a causa dessa microinflamação. Então, o probiótico, ele vem depois, tá? Então, muita gente acha que, beleza, desbiose, vou dar um probiótico e tá tudo resolvido. Não. Às vezes, se você ainda tem uma permeabilidade intestinal aumentada, esse probiótico, ele vai acabar fazendo mais dano, porque ele não deveria estar entrando para esse sistema, entendeu? Para nosso sangue, por exemplo. Ele deveria estar sendo bloqueado por essa barreira e então, está no sistema digestivo, né, no trato gastrointestinal, não entrar para dentro. Né? Às vezes, alguma partícula pode ser, inclusive, a gente chama de antígeno, que vai criar, né, o teu corpo vai querer agredir, vai querer atacar ele e acaba agredindo o próprio corpo. Aposta no probiótico, e daí tem 2 coisas. Uma é que não está absorvendo, porque não está pronto para absorver, né? E outra é que pode estar até fazendo mal. Então, é legal ter um acompanhamento e enfim, saber que estágio você está para ver se vale a pena fazer esse tipo de investimento e tratamento, né? Aqui estão perguntando também... A Ana está agradecendo. A Ana é linda. A Ana, ela faz bastante coisa. É a Ana... Aqui, e a Jandira está perguntando quais são os 5 alimentos mais inflamatórios. Isso é legal. Não se assustem, né? Porque isso é bastante controverso. Primeiro que é individual também, né? Quer dizer, a gente tem individual. um espectro. A gente não gosta de ser muito radical porque as pessoas já começam a fugir, né? E a gente entende também que o radicalismo, ele não dura, né? A gente vê pelas dietas, né? Quer dizer, quem faz dieta tem profissionais, pessoas que viraram profissional de dieta. Ela faz um tipo de dieta atrás da outra. Dieta de Weight Watchers, do Atkins, depois dos 5 dias, depois do low carb, high carb, assim, fica pulando, porque essas coisas radicais elas não entram na nossa vida de uma forma permanente. E o jeito que a gente trabalha é de fazer mudança de estilo de vida, é proporcionar mudança e ajudar, né, cada indivíduo a escolher o estilo de vida que quer ter e viver saudavelmente com aquele estilo de vida, né, ter as preferências. E outra coisa, assim, às vezes um alimento que você está nesse momento intolerante, quando você repara a barreira, quando você regula todo a tua microbiota, você passa a tolerar ele melhor. Então, isso, né, tem os alimentos mais por inflamatórios. Isso que a gente faz testes, né? Mas, tendo dito isso, existem alimentos que a gente acha que são prejudiciais, que são inflamatórios. Mas né? Eu nem ia entrar nesse assunto, porque eu acho que isso realmente tem que ter mais informação. E na mentoria a gente vai dar essa mentoria para vocês. E a gente quer que vocês tirem o melhor proveito disso que a gente tem para oferecer. Então, essa mentoria que a gente costuma fazer, e ela é paga, para nossos vizinhos, para quem está morando aqui, a gente vai dar. Porque realmente a gente precisa saber qual é o alimento que mais está te prejudicando, qual é a hora que por quanto tempo a gente vai tirar ele, quando que a gente vai reintroduzir, vai observar esses sintomas. Isso vai ser bem legal, é um marco, viu? Você se conhecer. Quanto mais você está limpo, mais você começa a se conectar com a sua intuição, e mais você começa a saber o que vai te fazer bem e o que não vai. No início, o que era difícil passa a ser extremamente intuitivo e fácil. Então, mas respondendo a Jandira, para quem quer começar para ontem e tirar os mais, que é assim, olhando para a população em geral, os alimentos que mais são inflamatórios o glúten, o leite
leite em geral, tá? Não é a lactose, porque tem muita gente que confunde. Ah, não, mas eu tô comendo tudo sem lactose. Aí compra aqueles queijos sem lactose, leite, é tudo super caro. E não é esse o problema. O problema, a lactose é a única coisa que ela vai fazer para quem tem uma diminuição da produção dessa enzima, vai te dar um pouco de gases e desconforto. O ideal é tirar o leite, porque a proteína do leite, ela é muitas vezes inflamatória, ela produz essa inflamação crônica, gera mais muco. Por muito tempo eu adorava tomar leite. Daí eu cortei, eu senti muita diferença enfim, de saúde, a mucosa, tal, foi impressionante. E daí hoje eu até falo o seguinte, olha, o ser humano é o único mamífero que depois de adulto continua tomando leite. E não é nem o leite da mãe dele. Então já mostra que alguma coisa não está certa aí, né? E, de novo, vale a pena testar, né? Sim, individual, isso é tudo ficando 10 dias e a sem gente tomar ajuda leite e voltando a tomar, você reconhecer, percebe. né, esses sintomas. Então, o glúten, o leite... O que é glúten? Muita gente não sabe o que tem glúten. O que é glúten? Que tem, né? glúten? Trigo, tudo que vem do trigo, então todas as farinhas de trigo, centeio, cevada, ou seja, cerveja, ela tem trigo. Cerveja é o pãozinho líquido. Então, o glúten ele é muito, muito relacionado, ele é relacionado até com autismo, então com déficit de atenção. Então, se você tem qualquer sintoma, faz o teste. A gente vai te ajudar a fazer esse teste. O glúten, basicamente, é aquele pãozinho, né, de padaria, qualquer pão, né, assim, tudo que em geral. Biscoito, bolo, massa, macarrão, que venham da farinha de trigo, tá? A aveia por si não tem glúten. O que tem é que a aveia ela é processada no mesmo aparelho e ela acaba tendo contaminação. Mas isso é só importante para quem é celíaco, né? Porque tem, assim, desde o celíaco é o cara que tem alergia e não intolerância. Ele tem alergia ao glúten, não pode nem passar perto. Então, você não pode cortar, por exemplo, um pão e depois cortar o brócolis que ele vai comer com aquela faca, porque aquilo vai agredir a mucosa e está relacionado até com aumento de câncer intestinal, de linfoma no intestino. Então, a pessoa que tem intolerância ao glúten não celíaca, que é uma outra doença, é um grau bastante variável também. Então, tem gente que até consegue lidar com pequenas quantidades de glúten, outras pessoas menos. Então, vai ter sintomas, desde sintomas do trato gastrointestinal, pode ser diarreia, constipação, pode ser gases, pode ser flatulência, né, estufamento, pode ser refluxo, ou sintomas extraintestinais, que o glúten tem muita relação com tireoide, com articulações e com o sistema nervoso central. Então, o autismo é assim, a gente vê o paciente que não falava, com 3, 4, 5 aninhos, falava uma palavra, a gente entra com essa mentoria, com esses, né, principalmente com a alimentação, porque geralmente é criança pequena, e com os pilares para a família, né, e a gente acaba conseguindo fazer com que, em questão de meses, a criança se acalma, a criança começa a falar. É muito lindo. Autista, né? É muito lindo. O autismo, muitas vezes o paciente é agressivo, ou ele não consegue interagir, então a gente consegue recolocar a criança para convívio, é muito lindo. Então, sobre esses pilares todos, essas mudanças, é curioso a gente perceber o seguinte: quanto menos a gente está alinhado com esses pilares, quer dizer, quanto mais a gente come comidas que são inflamatórias ou no sedentário, enfim, não tem esse processo de detoxificação eficiente, quanto mais a gente a gente começa a implementar isso, maior o contraste que a gente sente na nossa mudança de qualidade de vida. E muito rápido, inclusive, né? Uma questão de dias, fazendo seguindo essa metodologia, a pessoa já começa a falar, não, estou sentindo tudo diferente, né? E é muito legal isso. E claro que quanto mais você faz, ou quanto mais acostumado, quanto mais saudável você também sente as mudanças em cada coisa que você faz, mas ela é menos evidente. É que nem emagrecer, né? A pessoa que tem muito sobrepeso e começa a fazer uma alimentação adequada, ela perde rápido alguns quilos, né? Depois vai diminuindo a velocidade.
Então, tem que ter essa persistência, né, de começar e fazer. Então, a gente falou do glúten do leite, e aí você vê que é bastante complexo, né? Tem muita coisa para falar. Vamos falar do último pilar, mas, não, só para completar aqui, né, que ela pediu 5 alimentos. Então, é verdade. Tem milho, tem soja, são os alimentos mais, assim, e o açúcar, né? Então, o açúcar não é só aquele açúcar branco, tá? É tudo o que vira açúcar no sangue. Então, é uma coisa que eu gosto muito, não de excluir, ele não é... Mas ele muda muito a microbiota, o açúcar é um caso à parte. O carboidrato, na verdade, que é tudo que você come e vira açúcar no sangue. Então, são as farinhas brancas, batata branca. Os alimentos, eles têm também uma carga e um índice glicêmico, que é o quanto que ele eleva a sua glicemia e o quanto vai requisitar do pâncreas produzir insulina para digerir. Isso a gente entra muito mais detalhadamente na mentoria, mas então diminuir o açúcar é uma das coisas que a gente com certeza faz. E você falou de fritura, em geral, a gente vai falar também de quais os óleos melhores para você fazer a sua comida. Então, geralmente as frituras são feitas com óleos vegetais. Esses óleos, eles são bastante inflamatórios, principalmente quando aquecidos. Então, também a gente vai falar sobre isso na mentoria. E muitas dessas frituras também são empanados, essas coisas que é com farinha glúten. Com glúten. Então, em geral, não é muito bom. Tem muita coisa sobre alimentação, gente. É muito lindo começar a entrar por esse mundo e ver que é muito mais fácil do que a gente imagina. Uma vez que você vai pegando jeito, você vai transitando por isso, vai se conhecendo e o negócio vai fluindo com muito mais facilidade e sem neuras também, porque eu já peguei muitos pacientes que chegam no meu consultório, já estudaram muito, já passaram por outros médicos e eles estão numa neurose com alimentação que acaba que esse estresse extremo com alimentação perfeita acaba sendo mais prejudicial do que benéfico, porque entra no pilar que a gente vai falar agora, que é o último. Pilar. Esse pilar é só para... Eu gosto de falar que... Imagina um iceberg. A pontinha do iceberg é o estresse consciente, que é o estresse que a gente vê, que é coronavírus, uma pandemia, a gente não sabe como vai ser nossos negócios, a economia mundial está extremamente abalada, trânsito, poluição, é tudo o que a gente consegue enxergar, um relacionamento mais conflitivo, esse é o estresse que a gente consegue ver. Aquela parte do iceberg que é muito maior é o estresse que a gente não consegue se dar conta, se a gente não prestar atenção, não jogar uma luz ali. E aí eu divido ele em crenças, tudo aquilo que você acredita de você mesmo e que acaba do mundo, as suas interações, é aquela historinha interna, que aí é a especialidade do Paulo, que pode estar te sabotando com relação a criar e adotar e seguir esses hábitos que a gente falou. E, além das crenças, tem os vínculos, que aí são coisas que você, por amor, você tem um vínculo, geralmente algo familiar, e aí o Paulo vai falar disso muito melhor. Então, o quarto pilar é isso, é a administração do estresse, né? Eu falo que é uma administração emocional, né, como um todo. E agora isso está ficando muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque além do risco físico, né, de contrair, né, o vírus e ter que ir para o hospital, né, agora, enfim, não sabe se vai ter leito, não sabe se vai ter médico, enfim, tem toda a questão dos medos e receios e ansiedades de primeiro ter que mudar toda a rotina, tá em quarentena, não saber como isso vai voltar. Então, tem um peso muito grande na vida da maioria das pessoas. Tá? Então, ficou muito em evidência a parte de administração emocional. Então, também assim, é um assunto muito vasto que na mentoria até é possível entrar e ajudar as pessoas individualmente com alguns temas que elas têm. Tá?
Mas, em geral, eu vejo o seguinte: esses distúrbios, eu falo que esse balanço que a gente passa, né? Eu vou falar do estresse, da ansiedade e da depressão, que são os 3 sintomas mais evidentes que tem. E muitas coisas acabam derivando para isso, né? Muitas situações que a gente vive acabam derivando para isso. Ela é basicamente uma falta de estar vivendo no momento presente. A gente está, como está acontecendo aqui, né? Eu não estou vendo vocês, mas eu e a Luciana, a gente está 100% focado nessa mentoria, nessa palestra, nessa aula que a gente está aqui com vocês. Agora, cada um de vocês pode estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? E primeiro é uma falácia, né? A gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Esse negócio de multitasking é um mito. A nossa mente ela só consegue se focar em uma coisa por vez. O máximo que tem é que ela muda muito rápido o foco dela. Então, algumas pessoas conseguem mudar o foco, a direção do foco rápido, vai e volta, vai e volta. Mas a gente tem uma capacidade limitada. Nossa mente tem um hardware aqui, ele tem que estar fazendo uma coisa de cada vez. Então, se você está fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, na verdade você está dividindo esse tempo em 3 atividades. Então, a falta de estar presente, ele é um grande gerador de um estresse, que é um estresse crônico. Né? Quando tem excesso de presente, quer dizer, muita coisa acontecendo, muito estímulo, muita demanda, muita expectativa aqui agora, nesse momento, isso gera um estresse. Quando eu estou só pensando no que vai acontecer, eu não sei quando vai terminar essa quarentena, eu não sei como vai entrar a economia, eu não sei se eu vou pegar o coronavírus, se alguém que eu amo vai ter. Eu estou lá no futuro, isso é ansiedade, quer dizer, eu estou com excesso de futuro. O excesso de futuro gera essa ansiedade. E a depressão é o excesso de passado. Quer dizer, eu estou toda hora voltado ao passado pensando, desde os meus traumas de infância até eventos recentes, mas que já se passaram. E eu estou preso nesses eventos. E não estou aqui no presente vivendo agora. Então tem uma falta de aceitação desse momento do presente. Tá? E quando eu falo aceitação, eu quero deixar bem claro, aceitar não é se submeter ao que está acontecendo. Aceitar não é uma coisa passiva e falar, eu aceito. Não é isso. É uma aceitação de uma forma ativa, quer dizer, tomar esse momento. É olhar de frente para isso e falar, tá bom, é isso que está acontecendo. Eu não estou pensando, podia ser diferente, se tivesse sido diferente, se nós tivéssemos outros governantes, se nós tivéssemos mais prevenidos, se isso. Não é isso. Ficar no se não é estar no presente, não é aceitar. Aceitar é olhar e falar, tá, essa é a situação. E agora decidir como eu vou lidar com isso. Tá? Então, o primeiro passo, né, para lidar com qualquer dessas emoções que tiram a gente do nosso centro, primeiro é perceber o que está acontecendo. Eu dar uma esperança e falar, calma, eu estou ansioso, estou estressado, estou deprimido. Tem que ter essa percepção. E muitas vezes alguém chega e fala isso para a gente, mas é importante treinar e perceber isso. Né? Como está o meu estado? E até vou falar um pouco na questão da alimentação, que a Luciana começou a comentar, e a gente faz isso na nossa mentoria. Existe uma forma de comer, que é alimentação consciente, mindful eating, né? Que é estar presente na hora da comida, olhando para a comida, olhando para o seu prato, sentindo o cheiro, pondo a comida na boca e soltando os talheres e sentindo o gosto. Isso é estar presente ali. E a gente não faz. Eu até convido vocês amanhã, na hora do almoço, marcarem no relógio quanto tempo vocês demoram para almoçar. É hora de... Pegou, fez o prato, sentou e comeu. Em geral, as pessoas levam... É impressionante, depois eu até fico curioso para saber, mas vocês vão levar 20 minutos, meia hora para ter essa alimentação. Né? Então, depois você percebe quanto tempo você passa realmente presente na alimentação. Mas, então é isso. Quer dizer, a primeira coisa é ter essa percepção. Muitas vezes essa percepção é uma epifania. A pessoa, quando começa a estar atento a ela mesma, né, a buscar os sinais que o corpo está emitindo, a buscar os sinais que estão em volta dela, numa conversa com alguém, está olhando para a pessoa, no olho dela e percebendo não só a linguagem, né, falada, verbal, mas a linguagem corporal, as expressões faciais, tudo isso. Isso está ali presente.
E até na conversa, muitas vezes, o hábito é a gente estar com alguém conversando já pensando no que falar, né? Não está muito ouvindo o que está sendo dito, eu estou muito mais dentro da minha própria cabeça, pensando como eu vou argumentar, o que eu vou querer, o que eu vou fazer depois, do que está ali olhando para a pessoa. E tudo isso é um treino, né? A gente tem que fazer isso. Tem que prestar atenção em como a gente está vivendo, né? Porque a verdade, se você for honesto e sincero com você mesmo, não tem mais nada acontecendo a não ser esse momento agora. O passado nada mais é do que uma lembrança que a gente tem. O seu passado, ele é só seu, não é de outra pessoa. Ninguém consegue se relacionar com o seu passado. E além disso, o seu passado, hoje, ele é uma série de lembranças que você escolheu ter para poder justificar a vida que você tem. Você não lembra de todo o seu passado. Você não lembra de cada dia da sua vida, de cada hora. Você escolheu eventos para lembrar, para poder justificar essa identidade que você construiu, essa personalidade que você tem. E olha, isso é uma escolha, é importante saber isso. Acho que esse é o maior truque. Na mentoria a gente trabalha muito isso, que é entender que você fez escolhas para poder... Isso, e assim, é claro que as suas escolhas tiveram boas intenções. Durante o seu crescimento, né, você fez escolhas que, primeiro, eu tenho certeza que foram as melhores escolhas que você podia ter feito naquele momento para sobreviver, né, para se adaptar ao ambiente, para se adaptar à sociedade. Então, você fez escolhas naquele momento para sobreviver, para se encaixar num grupo, para pertencer, né, ou para superar um desafio e tal. Então, você fez essas escolhas. E daí você lembrou da consequência delas e pegou isso como referência para criar essa identidade especial. Mas o seu passado, que você chama de passado, é isso. Ele está na sua cabeça. O meu passado está na minha e cada um de nós tem o seu passado. Eles são escolhas que a gente fez e lembranças. E o futuro, ele não aconteceu. E eu gosto de brincar, uma frase que eu li uma vez, que uma pessoa que falou assim, um senhor muito velho e sábio falou: a maioria dos meus problemas eu nunca tive. 95% das preocupações que eu tive nunca aconteceram. Quer dizer, é isso. O futuro não aconteceu, ele está aí para ser criado. Então, está sempre se trazendo para esse momento de agora. O que está acontecendo agora e como está o ambiente. E eu vou falar outra coisa. Isso, trabalhando esses pilares e trazendo a gente para o presente, ajuda muito a desenvolver a intuição. A gente começa a estar em contato com a gente mesmo, a gente começa a ser mais criativo e estar muito mais atento ao que está acontecendo dentro da gente e às nossas necessidades. Então, é isso. O primeiro passo é ter essa percepção, né? E a gente faz muito trabalho no mentoria para poder construir em cima dessa base. Tá? Perceber quais crenças estão te sabotando com relação à saúde. Então, a gente faz um inventário de todas as crenças com relação à saúde. Então, tem, assim, inúmeras, porque a gente vai fazendo, já está fazendo isso há muito tempo, né? E tem, assim, coisas que você nem imagina. E é legal, o grupo é legal, porque alguma crença que é de uma pessoa fala: nossa, eu tenho isso também. Então, como que a gente vai fazer para ressignificar isso, né? Para dar uma outra visão, para fazer uma outra escolha, né? Escolher acreditar em outra coisa, porque a crença... Né? Então, essa questão de crenças e valores, a gente também dá muito importância para isso, porque a maioria das pessoas vive hoje com crenças e valores que ela herdou na época de criança. A gente sabe que até os 6, 7 anos, mais ou menos, é uma fase da nossa vida onde a gente está sendo doutrinado, né? Depende da nossa cultura, da nossa família, da nossa cidade, né? Do nosso ambiente, das pessoas que estão criando a gente, né? A gente vai observando e ouvindo coisas e vai adotando aquilo como verdade absoluta. E aí a gente carrega o resto da vida essas verdades, né? A gente fica preso naquilo e não tem o hábito de voltar e revisitar essas escolhas que a gente fez, né? Porque a gente, enfim, acabou adotando isso como escolha, e a fazer uma atualização dela, que nem um programa de computador, que a gente tem que fazer uma atualização de vez em quando. A maioria das pessoas não faz essa atualização nas crenças e valores que elas têm, né? E acabam vivendo uma vida, né, muitas vezes a vida toda, com crenças que foram herdadas ou construídas numa época onde a gente ainda era criança, né, e tinha outra forma de lidar com as coisas, outras estratégias e tal. Então,
a gente incentiva, né, e ajuda as pessoas a revisitarem essas crenças que tem, que hoje acabam limitando elas viverem a vida do jeito que elas querem. É muita crença de que eu não posso, não consigo, ou é proibido, ou é feio, ou que eu não nasci para isso. Não mereço. Minha família toda tem tal doença. Ou, não, eu tenho um problema de tireoide, então eu nunca vou conseguir emagrecer. Então são coisas, muitas vezes sim, coisas que você ouviu na infância, às vezes é coisa até atual. Você vai num médico e ele te fala, olha, o seu caso tem um prognóstico muito ruim, então você tem tal diagnóstico e você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. Pô, você vai acreditar, o médico ele tem uma autoridade. É muito importante salientar isso que ela está falando agora, pelo seguinte, quando a gente está estressado ou ansioso, a gente sai do nosso centro, a gente é muito mais suscetível a adotar uma crença ou a coisas de fora que estão vindo. Né? Então agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está sendo bombardeado por um monte de informação diferente, a gente está muito mais suscetível a acreditar aquilo que vai aumentar o nosso estresse, aumentar a ansiedade, né, da gente. Então, a gente busca a confirmação da nossa crença. Né? Bom, então a primeira ferramenta, a primeira dica que eu dou para lidar com isso, para ajudar a trazer para o presente a pessoa, é a respiração. Né? A gente primeiro percebeu que está assim, né? Percebeu que está nesse estado, é a gente parar com a gente mesmo e começar a perceber a nossa respiração. Isso na mentoria a gente fala muito sobre mindfulness, né, ou meditação, são duas coisas diferentes, mas parecidas, e a gente incentiva a gente trazer isso como uma rotina diária, mas mesmo para quem, eu já ouvi de tudo das pessoas porque elas não fazem meditação, porque elas não conseguem ficar parada. Outra crença. Eu vou te falar, todo mundo consegue meditar. Na mentoria a gente entra mais a fundo nisso, mas vamos deixar essa palavra de nada e vou falar de novo. O primeiro passo para sair do estresse, para sair da ansiedade e tal, é você voltar toda a sua atenção para a sua respiração. E a hora que você fizer isso, agora você começa a controlar a sua respiração. Tá? E o exercício que a gente fala muito chama respiração em caixa. Que é que eu vou contar, por exemplo, até 4 para inspirar. Então, eu chamo de caixa por causa do movimento que faz. Então, eu vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu inspiro. Daí, eu prendo minha respiração contando até 4. 1, 2, 3, 4. Daí, eu expiro contando até 4. 1, 2, 3, 4. Daí, eu fico sem ar contando até 4. 1, 2, 3, 4, 5. Depende de cada um. Mas a ideia é repetir esse movimento algumas vezes. De 5 a 7 vezes, até você perceber que você já está... Você fala, calma, eu estou controlando a minha respiração. Então, o seu foco está lá. Você vai perceber bem rápido que, focando na respiração, a ansiedade passa, o estresse passa, todo o seu foco ele é concentrado. Eu vou aproveitar para falar o seguinte. De forma geral, o estresse é um mecanismo de sobrevivência. Né? Estresse e medo são mecanismos que, como ser humano, a gente desenvolveu e foi muito útil para a gente, ainda é útil, para a gente sobreviver. Se eu não tivesse medo, eu não ia olhar para o lado para atravessar a rua. E o estresse também. O estresse agudo, né, que é o pontual, que é o estresse momentâneo, ele é importante porque ele é o que chama a nossa atenção. Né? E quando a gente... na pré-história, muito da nossa história era essas reações que a gente tinha que são estresse, né? Elas ajudaram a gente a sobreviver. E cada um de nós está aqui hoje porque o nosso ancestral, né? Cada um de nós, os nossos ancestrais eles respondiam bem ao estresse e ao medo, eles sobreviveram. Então é importante entender isso, que o problema acontece quando esse tipo de emoção, né, ele vira crônico, que é o que a gente tem visto hoje. A pessoa vive estressada. E até hoje na cultura brasileira, inclusive, tem uma confusão de que o estresse, né, a ansiedade, é sinal de produtividade, é sinal de eficiência. E a pessoa confunde estar estressada e correndo e fazendo as coisas de uma forma estressada e ansiosa, como a pessoa é produtiva. Isso é uma falácia. Né? O estresse e a ansiedade, elas atrapalham tanto a pessoa como a equipe dela e tudo mais. Bom,
Então, é importante ter que para ter viver em uma alta função. performance, é importante você não estar nem agitando muito e nem distraindo e dispersando, né? Tem que estar na faixa. Então, claro, não pode estar extremamente disperso, mas também não pode estar muito agitado. Então, a intenção aqui é te deixar nessa faixa de alta produtividade. A respiração ajuda nisso, a trazer você de volta para o centro. Esse é o primeiro passo. E daí, nesse estado, depois que você... Daí eu vou, tá bom, qual é a situação, como eu vou lidar com ela. E daí é montar uma estratégia, quem pode me ajudar, onde eu vou buscar recursos, seja lá informação, um mentor, uma ajuda, um médico, não sei, conforme a experiência está num estado mais sentado para lidar com a situação. Né? Então, de forma geral é isso. Agora, quando a gente entra para ajudar as pessoas individualmente, eu gosto muito de falar das questões das leis sistêmicas. Né? Entendendo como a gente adota crenças e valores, do impacto do nosso ambiente nas nossas decisões e na nossa vida, né? E como os relacionamentos, a dinâmica dos relacionamentos funcionam, uma das ferramentas que eu gosto muito de usar é a constelação familiar, que talvez vocês conheçam. Né? Eu, na verdade, tenho uma caixa de ferramentas que eu uso, que eu fui acumulando, né, durante a minha carreira. Então, conforme o caso, eu uso mais uma ou mais outra, mas as leis sistêmicas de Bert Hellinger, né, da constelação familiar, gosto muito de comentar sobre elas, porque, tendo esse entendimento, muito do peso que a gente carrega, muito estresse, da ansiedade e até das mágoas, a gente consegue deixá-las ir embora. Né? Muitos de nós, né, muitas pessoas ficam carregando desnecessariamente um peso pela vida. E esse peso, ele tira a nossa atenção, tira o nosso foco, cansa, tira o sono, ou seja, toda a intoxicação. Com todos os outros pilares. Né? E eu falo que quando você trabalha com isso, você acaba tendo permissão de cura. Você se permite buscar a cura. E buscar a cura é fazer né, os 4 pilares. Né? Eu vou falar bem brevemente aqui, mas as 3 são as leis do amor, né, que são chamadas, são 3 leis sistêmicas. A primeira delas é a lei da hierarquia, ou lei da ordem. Essa lei, ela basicamente diz, e essas leis, quer dizer, não é que elas foram escritas em pedras, elas foram observadas, elas foram descobertas, não é que elas foram estabelecidas, por observação. A lei da ordem, ela estabelece que cada um de nós tem o seu lugar num sistema. Né? O sistema pode ser uma família, pode ser dentro de uma empresa. O sistema é composto por você e pelos membros que estão agindo com você naquele lugar, naquele momento. Então, uma família é um exemplo bom de um sistema. Né? Então, a família tem pai, mãe, filhos, talvez netos, tios, irmãos, cunhados, tal. Isso, a lei da ordem, ela estipula que cada membro desse sistema ele tem o seu lugar. E muitos problemas acontecem quando um dos membros está fora do lugar dele. Por exemplo, um filho que assumiu o lugar do pai, por exemplo, dentro da casa, dentro da dinâmica da casa. Né? Ou uma mãe, que o pai e a mãe trocam de lugar. Né? A mãe acaba assumindo o papel que seria do homem e o homem da mulher. Ou um dos filhos está representando, né, inconscientemente um outro parente que não está ali, tentando, por amor, né, por lealdade, defendendo esse parente, ele assume essa posição. E é muito fácil ver esses comportamentos acontecendo dentro de uma família ou de uma empresa, né, inclusive onde a pessoa adota comportamento, toma decisões, uma postura onde ela está ocupando um lugar que não é dela. Né? O filho, uma forma de falar com os pais. Né? Então, por exemplo, uma lei básica, um sintoma básico disso é o filho não saber onde é o lugar dele dentro da família. Ele não entender que ele veio depois, antes dele, acima dele estão os pais, e graças à união dos pais, que são mais velhos, mais experientes, inclusive, vem o filho. Então, o filho ele deveria ter um entendimento de que tudo que ele tem, ele deve aos pais. Sem os pais, ele não ia ter nem vida. E essa é, inclusive, a única coisa que fere a lei do equilíbrio, que é a segunda lei. O filho nunca tem como recompensar o pai pela vida que o pai deu. Não tem esse equilíbrio. Então, a lei do equilíbrio, ela estipula que dentro do sistema tem que ter um equilíbrio
entre os relacionamentos, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Dar atenção e receber atenção, né? Então, acontece, de novo, muitos desequilíbrios, acontece muito problema dentro do sistema, dentro de uma família, quando a lei do equilíbrio está sendo infringida. Quer dizer o quê? Uma pessoa está dando mais atenção para outra do que ela está recebendo. Por exemplo, eu posso estar dando muita atenção para a Luciana, mas quando eu dou, eu também estou esperando receber, então eu já tenho desequilíbrio aqui, e eu posso estar sufocando ela com muita atenção que eu estou dando. Então, tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber, né, de atenção. Ou se eu quero a atenção dela, eu fico demandando a atenção dela, eu estou cobrando dela alguma coisa, isso tirar do equilíbrio, e eu estou sentindo falta, que também me tira do equilíbrio, né? Então, é importante nos relacionamentos a gente primeiro saber se a gente está no nosso lugar, na ordem. Se eu sou filho, eu sou filho. Se eu sou irmão mais novo, eu sou irmão mais novo. O irmão mais velho tem o lugar dele. Então, tudo tem uma sequência e uma ordem que deve ser respeitada. E a outra é esse equilíbrio entre as partes do sistema, né, entre as pessoas. E a terceira lei é a lei do pertencimento, que ela é muito simples. Ela quer dizer que cada membro daquele sistema tem o direito a pertencer ao sistema. Ou seja, ele não pode ser excluído do sistema, independente do que ele faça ou deixe de fazer. Também a gente vê muitos problemas dentro de uma família ou de uma empresa quando a gente não reconhece o pertencimento daquela pessoa ali. Numa família, isso vem, por exemplo, quando algum parente, algum tio, alguém, por exemplo, é dependente químico, né, usa droga, ou... Tem autoimune, tem muito a ver com o pertencimento. Então, quando acontece alguma coisa, um membro da família faz alguma coisa que, vamos dizer, não é bem vista, as pessoas começam a ignorar ele ou a excluir ele, ou não querer falar desse tio, desse irmão, desse primo que ou é dependente químico, ou é alcoólatra, ou teve algum problema com a lei, enfim, teve alguma coisa fez dele ser excluído. Ou ele mesmo pode se excluir, que também causa problema. Ele olhar para a família e rejeitar tudo que está ali na família. Isso está excluindo para a família e para ele, né? E numa empresa também. Como que funciona a ordem na empresa? É um gerente querer estar acima do chefe dele, né? Tá tomando decisões ou cobrando de uma forma desrespeitosa alguém que está acima dele. Ou ele mesmo, sendo um chefe, não está atuando como chefe, está jogando responsabilidade para os funcionários dele, né? Então, isso também tem uma ordem. A outra coisa ou não respeitando, por exemplo, quem veio antes dele, um funcionário novo que entra na empresa e não respeita o que já estava lá. Até um gerente que foi contratado para ocupar um cargo dentro de uma empresa, mas não respeitar o gerente que saiu de lá antes dele e começar a falar mal do cara que estava antes dele, não respeitando que, graças ao cara que estava lá, ele teve esse espaço para entrar, né? Por bem ou por mal, né, o gerente que saiu abriu um espaço para ele e construiu a empresa até esse momento onde precisaram dele, né? Então, essas leis elas precisam ser muito bem observadas e respeitadas. E durante a mentoria a gente entra caso a caso nisso. E é incrível ver o quanto colocar as leis em ordem libera a pessoa para adquirir os hábitos e a saúde começa a melhorar. Às vezes não só dela, como da família inteira. Então, sem a pessoa, o familiar nem saber que isso está acontecendo, né? Mexe no sistema. Porque no sistema a gente entende que é como se fosse uma teia, quer dizer, cada peça do sistema está ligada na outra, né? Então, tudo interligado. Então, quando a gente mexe uma peça, quando a gente faz a mudança, isso causa todo o sistema a se mover e fazer mudança também. Então, a única forma de causar uma mudança em alguém é a gente mudar. Não tem como você forçar alguém a mudar, adotar um novo hábito, um novo comportamento. Não existe isso. A única forma disso acontecer é você mudar e buscar uma mudança que vai causar o impacto que você quer na outra pessoa, no sistema todo. Isso é outra coisa que eu falo. Porque muita gente vive deprimida e estressada porque não consegue fazer com que os outros façam o que ela quer, né? E o único jeito é a gente mudar a nossa própria atitude, né? Para causar esse impacto. E a última, assim, esse tema é inesgotável, né? Esse assunto de equilíbrio emocional. Eu queria comentar um pouco também referente ao que a gente está vivendo, a
questão do agradecimento, da gratidão, né? E gratidão, é engraçado falar disso, porque, para mim, pessoalmente, porque muito tempo eu via essa palavra, né, quando eu era mais novo, e não via muito sentido. Eu sou agradecido, eu tenho gratidão. Mas, na verdade, assim, era mais falar obrigado, né? Gratidão não é isso. Gratidão não é fazer a lista das 10 coisas que a gente mais aprecia. Isso até é um começo, né? Mas quando a gente fala em ter gratidão e como isso ajuda a gente a estar mais no presente, ter mais equilíbrio emocional, é uma gratidão diferente. É uma gratidão de apreciar o copo meio cheio e não ficar afetado pelo copo meio vazio. Esse é o exemplo mais, acho que mais simples que eu tenho para dar. É aquela coisa de olhar para um copo que está pela metade e decidir como você olha para isso, como você olha para a vida. Você sempre olha para o copo meio vazio ou meio cheio. Tá? E eu, como antes de virar psicoterapeuta, eu também muito tempo no mundo corporativo, né? Sou engenheiro e tal, e eu era muito voltado a resultado, né? Eu trabalhava em banco de investimentos, então eu via muito isso, quer dizer, a gente tinha uma meta e o negócio era chegar na meta, atingir a meta, e a equipe toda era pressionada para isso. Tá? E claro, a gente atingia as metas, mas deixava sempre algum estrago para depois remendar. Né? Então, tendo gratidão, eu falo, gratidão ela consegue mudar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Gratidão é a gente poder olhar para a situação que a gente está e buscar nessa situação quais são os ganhos, as oportunidades, o que está sendo bom daquilo e não ficar olhando no que está faltando. É bem isso. E toda situação que a gente tiver, seja ela o pior do mundo ou a melhor do mundo, sempre vai ter. Vão ter ganhos e oportunidades e coisas boas para olhar e vão ter coisas faltando. Né? Então, no meio corporativo, e hoje a gente aplica isso na vida, né? Quando eu trabalho com um cliente individual, o meu sistema de trabalho é definir onde ele está hoje, né, junto com ele, e ajudar ele a definir onde ele quer chegar, daí montar uma estratégia para ele fazer esse caminho, né, superando os desafios e buscando recursos para atingir onde ele quer chegar. Então, a gente tem aqui um objetivo muito bem definido. Durante o processo, a gente define muito bem esse lugar onde ele quer chegar, como uma meta. Agora, a gratidão ela vem de olhar não quanto falta para eu chegar nessa meta, mas os pequenos avanços que eu tenho dado. Porque se eu só estou olhando para quanto falta, eu estou olhando para a ansiedade, fico estressado porque eu nunca estou lá, e estou insatisfeito. Então, eu não estou aproveitando o caminho que eu estou seguindo para chegar lá, e não estou reconhecendo os avanços que eu estou tendo. E muitas vezes o que acontece é que a gente acaba desistindo. Por mais que a gente tente, não chega, a gente não reconhece esse avanço que a gente teve. Né? E acaba desistindo. Isso é olhar para o copo meio vazio. Eu só fico olhando para quanto falta para atingir meu objetivo. E, então, tem todo um treino que a gente deve fazer de olhar para os pequenos avanços e comemorar esses pequenos avanços que a gente dá na nossa vida. E é como tudo, quer dizer, um atleta, né, uma pessoa que não aprendeu a nadar, nunca nadou, e começa a aprender a nadar, ela atravessar a piscina nadando é um grande avanço. Né? Ela investiu tempo e percebeu facilmente que mudou o comportamento, mudou o resultado. Um atleta, que é uma pessoa que já treina um nadador, já treina para ele diminuir 1 segundo no treino dele, é um esforço gigantesco que ele faz. Então, tudo isso depende de onde a gente está e onde a gente quer chegar. Né? Então, eu queria só finalizar essa parte a partir do equilíbrio emocional, sugerindo para vocês 2 coisas. Uma é trabalhar a respiração em forma de caixa, quando estiver ansioso ou estressado. Pratica isso. No começo pode parecer estranho, mas muito rápido você vai começar a perceber o benefício de como isso te ajuda a estar no presente. E a outra coisa é a questão de olhar para as situações que a gente se encontra de uma forma que você veja o copo meio cheio e não meio vazio. Né? Mesmo essa quarentena, que a gente não sabe quando vai terminar, o que impacto ela vai ter na nossa vida de fato, ela tem coisas positivas.
né, na vida de cada um de nós. E é importante cada um de nós valorizar essas coisas e aproveitar esse momento com essas coisas, porque essa é a realidade, esse é o que está acontecendo nesse momento. Tá? Quando a gente fala que muda a vida, a gratidão pode mudar nosso passado, nosso presente e nosso futuro, é porque num dos exercícios a gente faz revendo os eventos do nosso passado, onde a gente vai buscar nesse passado os eventos que tinham um copo meio cheio, onde a gente teve conquistas, onde houve superação, onde a gente teve muito aceitação, enfim, onde os eventos que a gente acabou mais ou menos não dando muito valor ou não considerando tanto, mas eles estão lá, né? E focar nesses eventos é ter gratidão. É ter gratidão pelo nosso passado e pelas experiências que ele nos trouxe. Graças a eles, afinal, a gente está aqui hoje. Cada um de nós tem a sua história e não desmerecendo, né, todos os traumas que cada um passa, né, porque é normal, né? Já passou e a gente superou por estar aqui e a gente precisa valorizar esse passado dessa forma. Então, por isso que eu digo que muda o passado. O presente é o que eu te falei agora, que é valorizar os pequenos avanços que a gente tem, olhando, né, para a nossa meta, mas aproveitando a jornada e valorizando os pequenos passos. E quando eu digo que a gratidão muda o nosso futuro, tem um exercício legal que a gente faz também, que é definir esse futuro, né, esse objetivo que a gente quer, transformar um sonho em um objetivo, definir ele, e daí fazer visualização desse futuro. E a visualização, basicamente, é você viver o momento que você quer experienciar no futuro. É sentir ele, não é só imaginar ele, mas é trazer para o corpo, trazer as sensações para o corpo e visualizar aquilo. E sentir a gratidão que você vai estar tendo naquele momento. Isso, inclusive, é uma motivação para a gente continuar caminhando. E acho que nesse momento que todos nós estamos passando, acho que essa é uma coisa que é legal começar a praticar. A gratidão e a empatia, né, com os outros. Porque está todo mundo passando pela mesma coisa. É claro que todo mundo tem ideias de qual seria a melhor solução, né? Mas no fim todo mundo tem as mesmas preocupações, os mesmos receios, os desafios muito parecidos. Quer dizer, é olhar para o lado e falar, puxa, essa pessoa está sofrendo igual eu, está com medo igual eu, ela está ansiosa como eu. Então, olhar para do nosso lado e ter empatia com a comunidade, né, como um todo. Então, quanto mais você pratica, mais você vai se liberando, mais você vai conseguindo caprichar ainda mais nos outros, né? E isso, e aí um pilar vai ajudando o outro, que vai ajudando o outro, você entra no que eu chamo de a roda da saúde. Você breca a roda da doença e aí você entra na roda da saúde. Na mentoria a gente explica melhor como cada uma dessas ferramentas tem uma evidência científica de ajuda na saúde. Então, a meditação, o mindfulness, a gente explica quais as áreas cerebrais que elas impactam, o que exatamente acontece no sistema nervoso, que tem o central e tem o autônomo, que são aquelas reações que a gente tem, o simpático e o parasimpático. Você regulando, que é freio e acelerador, você conseguindo, com a meditação, com todas essas técnicas, com essas liberações que a gente faz, a gente consegue ter a gente tem um domínio, né, desse sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, o freio e o acelerador. Isso tem impacto direto em digestão. Então, isso tudo a gente vai falar bem mais a fundo. Muita gente vive no automático, né? Então, muita gente acaba vivendo a mesma experiência repetidas vezes, porque tem aqueles impulsos de reação, fica reagindo. A ideia é a gente parar de reagir e começar a responder às situações. A diferença entre reação e resposta é que na reação a gente está no automático, muitas vezes reagindo de forma que a gente aprendeu a reagir quando é criança, ou numa adolescência, ou num evento que foi marcante, a gente aprendeu a reagir daquela forma. E muitas vezes está adequado. Hoje está fazendo mal para a gente e para o ambiente que a gente está convivendo. Então, a ideia é deixar de reagir, mas responder da forma adequada, né? E todo esse processo dos 4 pilares integra esse tipo também de comportamento, né? A gente fala muito sobre hábito, trazer hábitos saudáveis, né? Desses que a gente comentou,
Mas aí essa conversa não vai ter fim se a gente começar a entrar em como Bom, criar um na hábito novo. verdade, a mentoria que a gente vai oferecer para vocês, porque a gente acha que, assim, nós como família, a gente conseguiu aplicar isso em nossas vidas, consigo aplicar nos meus pacientes, Paulo nos clientes dele. O que a gente quer trazer para o nosso condomínio, que é a nossa sociedade, como uma grande família, trazer isso para vocês. Então, vocês vão perceber que cada vez vai ficando mais fácil e os resultados na saúde são, né, tanto na saúde, né, em todas as saúdes, saúde física, saúde mental, emocional, saúde de relacionamentos com família, saúde de trabalho, porque não dá para ter saúde se você está tendo um problemão de trabalho, que às vezes é um problema financeiro que vem de alguma crença, ou um problema de relação, né, social com algum parceiro de trabalho. Você não tem ideia do quanto é amplo, né? Praticamente, eu falo que essa mentoria é um manual de como saber como funciona o seu corpo, saber como funcionam essas dinâmicas de relações, né? E é um manual de vida, né? Então, assim, a gente vai terminar por aqui, a gente se estendeu para caramba e atrasou, então primeiro a gente se sente muito de novo sobre o problema. Esse vídeo vai estar disponível, né? Então, algumas pessoas já falaram que tinham que sair, outras chegaram tarde, né? Não viram o começo. Tem gente que está mandando mensagem falando que não conseguiu ter o tempo para vir, né? Porque estava família e não conseguiu focar. Então vai estar disponível, né, para vocês esse vídeo por mais um tempo. E a gente vai também mandar um e-mail ou vai entrar em contato para coordenar quem está interessado em fazer essa mentoria que a gente está oferecendo. Como o Luciano falou, normalmente ela tem custo, mas aqui no condomínio a gente não vai cobrar nada. Ela dura um mês, tá? É um mês. É nossa contribuição, porque eu acho que esse momento que a gente está passando, ele está... Primeiro, as pessoas elas estão com mais disponibilidade de aproveitar esse tempo, essa quarentena, para se conhecer melhor. Então, é um excelente momento para a gente dar esse presente para vocês, né? E causar um impacto positivo aqui, pelo menos na nossa comunidade. Nossa contribuição. Né? Nossa contribuição. Então, ele é uma mentoria de um mês, a gente vai mandar mais detalhes para vocês e é isso, a gente espera que consiga melhorar a qualidade de vida de vocês, tá bom? E, de novo, muito obrigado pela atenção e pela paciência e, enfim, pela presença. E se vocês tiverem perguntas ou quiserem entrar mais a fundo em algum tema, primeiro faz a mentoria, acho que é legal, mas se não der e quiser fazer uma conversa individual, fica à vontade para procurar a gente, tá bom? Obrigado e boa noite. Gratidão. Boa noite para vocês.